E eu vou deixar o nosso amigo Rodrigo aqui. Rodrigo, se apresenta aí para o pessoal. Rodrigo é especialista em pecuária, trabalha na Boviplan e ele tem um grande conhecimento aí que pode estar ajudando aí a trazer, vai falar bastante sobre a parte de pastagem para a gente. Rodrigo, manda ver aí, faz uma apresentação e fala com o pessoal aí. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Alberto, aí, pela parceria, a gente fazer, mais uma vez, a segunda parceria nossa, né? Outra vez foi o André que veio falar com você aqui no webinar da AgroMove. Isso aí. Acho fundamental o tema que você está discutindo, porque, inclusive, hoje eu estava discutindo exatamente isso, né? O que a gente ia fazer com essa questão da definição de usar lucro presumido, lucro real, né? Era uma pessoa jurídica que estava discutindo hoje cedo isso aí. E o produtor rural, em geral, ele tem um apetite muito grande para estar no operacional, né? O estar no operacional, no dia a dia da fazenda, é algo que realmente deixa ele entusiasmado, animado. E ele dedica muito pouco tempo à questão da gestão, a gestão financeira do seu negócio, né? E aí então aí as grandes oportunidades dele ganhar também, né? Não é só produzindo bem que ele vai ganhar, né? Então, gerindo bem e produzindo bem, ele vai ganhar. Então, eu trouxe aqui para discutir aqui no webinar uma série de detalhes onde a gente pode ter qualidade no processo de formação de pastagem para ter isso que você acabou de falar, você falou no comecinho, né? Baixar os custos, né? Não tentar ganhar, reduzindo as suas despesas, né? Como o tempo é muito pequeno, eu trouxe alguns pontos, e eu escolhi a dedo esses pontos, porque são os pontos que eu considero onde o pecuarista ele mais erra quando ele vai formar a pastagem. Então, são pontos que vale a pena a gente alertar aqui para o pessoal. Eu vou compartilhar a tela agora e vou começar a apresentação. Tá ok? Tá para ver a tela legal aí? Já estou passando ela aqui. Pronto, já está para o pessoal lá. Pode começar. Beleza, então vamos lá. Vamos falar um pouco de qualidade na formação de pastagens. Primeiro detalhe que eu acho importante, parece bobo, mas é fundamental esse detalhe. Tem um mapa atualizado da área. É muito comum a gente chegar nas propriedades e ir lá identificar a área que a gente quer reformar, ou quer formar o pasto, né? E a gente fala, bom, qual é o tamanho da área? Essa área tem 100 hectares. É exatamente o caso aqui em Cumaru do Norte, que é esse mapa, né? O produtor falou, olha, tem 100 hectares aqui, e cabe tantas cabeças. Eu olhei a qualidade da pastagem, falei, não é possível que cabe só isso, né? Tem alguma coisa errada. E aí a gente foi lá, fomos checar o mapa dele, né? Então vocês podem ver que nessa área marrom, Juquira, né, uma área de plantas invasoras, que é chamada de Juquira, na região norte do país, na verdade ele não tinha 100 hectares, a área total era 102, né, a gente foi bater o GPS lá para verificar, ele tinha 9,7 dessas áreas que eram APP, e Juquira tinha 30, ou seja, efetivamente de pasto tinha só 61 hectares. Então, se você tem um mapa atualizado da sua fazenda, porque com o passar do tempo muda uma cerca, aumenta a área de APP ou aumenta a área de planta invasora, alguma coisa pode acontecer, né? Que pode mudar a estrutura original. E aí você acaba partindo uma premissa errada. Então, você faz todo o seu planejamento calculando uma área de 100 hectares, quando na verdade sua área é bem menor do que isso, né? Então, esse é um ponto que é comum, é recorrente na propriedade, e o mapa não estar atualizado, a gente acaba fazendo um planejamento baseado em números equivocados. Bom, eu falei um pouco de planejamento, então o planejamento é algo realmente bem complexo, mas eu quero destacar alguns detalhes assim, fundamentais do planejamento. Eu falei que ia destacar alguns pontos apenas, né? Aqui vocês estão vendo um cronograma operacional de uma fazenda, ou o que a gente chama de calendário de atividades, onde tem desde a reunião de revisão de planejamento anotado aqui, até operações de limpeza de pasto, limpeza de bebedouro, dessecação de capim na área de integração lavoura-pecuária. O que está em verde é da parte agrícola, né, da parte de integração, que está azul da parte exclusivamente pecuária. Vermifugação, até a vermifugação dos equinos. E o mês está dividido em começo, meio e fim, para facilitar, porque ninguém acerta na mosca o dia exato que a operação começa ou termina, mas a gente tem uma noção. Vamos gastar um mês inteiro, meio mês, mais da metade do mês. E eu quero chamar a atenção um detalhe aqui, ó. Esse ponto aqui. Revisão das máquinas agrícolas. É a coisa mais comum a gente chegar para começar a fazer um processo de reforma, de formação de pastagem, as máquinas não estarem preparadas. Disco de grade gasto, não ter peça de reposição, né? E aí, quando começa a operação, começa a quebrar a máquina. É comum, porque às vezes o cara passou anos sem reformar um pasto, por exemplo, e começa a fazer.
aquele trator que nunca estava sempre puxando, por exemplo, uma carreta 4 rodas, ou estava no máximo dando uma arrumadinha com uma lâmina na estrada, ou tirando um barro no curral, começa a fazer um serviço pesado, que é puxar uma grade aeradora, por exemplo. E aí começa a dar pepino no equipamento que estava serviço leve e não quebra. Quando começa a ser serviço pesado, intenso e frequente, porque esses processos levam dias, começa a quebrar o maquinário. E a gente pode até discutir se essa aqui é a época. Nesse caso aqui, essa fazenda começa em março, termina em abril o preparo, a revisão do maquinário. A gente podia falar, não, a revisão do maquinário tem que ser ao final da operação, porque aí a qualquer momento que eu vier depois a precisar dela, ela está pronta, não preciso deixar para a última hora para fazer. Por exemplo, teve gente esse ano, de cliente meu, que teve dificuldade de arrumar peça de reposição, e atrasou o processo. Então, você pode discutir isso também. Nesse caso, essa fazenda não, porque as operações mecanizadas vão até o final do ano, então o período mais tranquilo seria realmente esse período aqui. Mas uma fazenda que seria só de pecuária, talvez a gente teria que fazer esse processo. Acabou a operação, revisão, e deixa tudo pronto para uma situação do ano seguinte. Bom, falando em planejamento, para qualquer planejamento, a gente usa rendimentos operacionais, para a gente calcular quanto tempo eu vou gastar para fazer cada operação. E nos rendimentos operacionais, as pessoas falam, dá para fazer em mais ou menos tantos meses, mas não é bem assim, né? Se eu empatar a minha máquina ou um trator fazendo uma operação, eu não posso fazer outras. Por exemplo, nesse momento, pode ter alguém querendo gradear a terra, mas está na hora de aplicar herbicida. E aí não tem tantos tratores assim. Como é que eu faço? Qual eu dou prioridade? Ou estou aplicando um calcário, por exemplo, ou estou semeando, né, aproveitando que começou as chuvas. E aí, vou semear ou vou pulverizar? E as máquinas não tem mais de uma máquina, por exemplo, não tem mais de duas para fazer as operações e assim por diante. Aqui um exemplo recente, ó. Uma fazenda na região norte do país também, e a gente estava aqui tem os pastos, né? Tem os hectares de cada pasto, quanta hora a máquina eu gastei para fazer a operação de gradagem, a primeira gradagem, aqui foi quando fechou os dados, aqui quanto eu gastei de diesel, era a máquina e tal, e você pode ver que a diferença é muito grande de uma área para outra, ó, nos litros por hora máquina e também hora máquina por hectare, principalmente, né? Isso se dá por conta de tamanho de formato de área, qualidade, da dificuldade de gradear e assim por diante. Mas aí a gente falou, poxa, mas aparentemente isso aqui não está fora do normal, né? Vamos lá medir exatamente a área que foi gradeada. E aí o cliente mandou o seu técnico passar lá e passou o GPS. E olha aqui, ó, nessas duas áreas estava dando diferença. Então, antes eram 180 hectares, na verdade, eram menos. E aí mudou-se as médias. E você usa essas médias para fazer planejamento para frente. E também essas informações servem para você ajustar as próximas etapas. Um exemplo simples, aqui é uma área relativamente pequena, mas a diferença aqui foi de 5%, né, do que ter o desempenho lá na frente para o de cá. Aí você fala, poxa, mas 5% não é nada, né? Mas numa operação só 5%. Aí, vamos supor que você gastou R$400 a mais do que deveria. Tem outra operação, mas a outra. Esse valor por hectare vai ficando caro. Se fosse, por exemplo, 5% no tamanho da área, aqui foi menos que isso, né? O volume de calcário para você aplicar nessa área aqui, se você tivesse errado por 5%, equivale a uma carreta, né? Então você comprou uma carreta a mais ou deixou de comprar uma carreta, e aí não faltou o produto, atrapalha toda a sua questão de cronograma operacional da fazenda. Então ter essa precisão, isso que a gente chama de agricultura de precisão, não é só uma máquina com GPS, é ter dados reais, dados firmes, dados concretos, dados próprios para você programar a sua operação com base em rendimentos operacionais próprios, né? Vamos falar um pouco sobre qualidade de amostragem. Aqui é outro ponto onde as pessoas erram bastante. As pessoas não conseguem coletar solo de forma adequada. Aqui uma dica para vocês, ó. Esse aqui é um aplicativo gratuito, não tem custo nenhum, onde você vai na área que você quer, você marca ela no seu próprio aparelho celular, né, que tem GPS, claro, seu smartphone, e você fala, eu quero usar tantos pontos por hectare. Aí ele programa aonde vão ser esses pontos, e com o seu próprio GPS do seu celular, você vai encontrar esses pontos e consegue coletar as amostras de forma equidistante, tira uma amostragem boa da sua área. Então, assim, a amostragem começa tudo, é lá que eu vou calcular quanto eu vou usar de calcário, eu vou usar de gesso, de fosfato e assim por diante. A coleta, o ato de coletar a amostra não é complicado. Então, qual ferramenta você usa? Veja aqui está sendo usada uma sonda de amostragem, né? Hoje é um equipamento relativamente comum, antigamente não era tão simples, usava mais um trado. Aí o trado, numa terra molhada ou mal colocada, eu tenho que ficar tirando terra com a mão aqui. Provavelmente vai ficar resíduo nessa área aqui, né, do equipamento, e eu vou tirar amostras diferentes de cada ponto. Então, um ponto vai representar uma qualidade, vai pesar mais na média do que o outro. Isso vai atrapalhar. Então, usar equipamentos mais precisos
E tirar a amostra na hora certa vai dar uma vantagem muito grande para você. Né? É igual você fazer um exame de sangue e errar a pessoa que tirou o sangue, né? Vai dar errado. E quando você for fazer a amostragem de solo, você sempre tem que tirar em duas profundidades. Né? Veja aqui, ele está com 2 sacos aqui, né? Tem um saco aqui dentro e um na mão dele. Você vai tirar uma amostra 0,20, tira a amostra, põe nesse saquinho, depois você vai tirar outra amostra de 20, põe no outro saquinho, e você vai levar isso para analisar. Por que eu preciso tirar de 0,20, 20, 40? Porque quando eu vou fazer a formação da área, eu vou incorporar calcário em profundidade, na máxima possível. E eu preciso saber qual é a qualidade do solo em 0,20 e 20, 40 para poder calcular as minhas adubações. Inclusive, em 20 e 40, me ajuda a calcular se eu vou precisar de gesso agrícola ou não. Então, falando em gesso agrícola, a gente aqui tem um exemplo que é interessante, que é comum das pessoas acabarem cometendo alguns equívocos, né? É o seguinte, vocês vão ver que tem um rapaz em cima da calcareadora ali que está aplicando gesso, e ele está batendo enxadão, né? Uma situação de risco. Né? Por que ele está fazendo isso? Por conta do gesso que chega empedrado. É comum esse material ficar exposto no terreno lá da empresa e chover em cima. E aí o cara coloca isso dentro da carreta, vem batendo de lá até a sua fazenda, da indústria até a sua fazenda. Quando vai descarregar, muitas vezes esse negócio nem sai da carreta. Aconteceu um cliente meu em Água Clara, no Mato Grosso do Sul, alguns anos atrás, chegou uma carreta basculante lá, não basculava de jeito nenhum, porque era tão úmido que prendeu na carreta. Eles gastaram 6 horas jogando mais água dentro da carreta para tentar desvaziar a carreta e tirar, e foi isso aqui que saiu de lá de dentro. E aí imagine esse material empedrado para você aplicar. Cria uma situação dessa aqui que esse rapaz está fazendo. Né? Então, assim, no caso do gesso, você tem que bater firme para, olha, não manda produto úmido para a minha fazenda. Se vier úmido, eu mando voltar a mercadoria. Senão o atraso que isso aqui leva na operação bagunça todo o seu cronograma operacional também. Isso é comum de acontecer em gesso empedrado. Porque não está mudando. Bom, fonte de fósforo. Né? As pessoas nos perguntam muito para a gente sobre fonte de fósforo. Né? Pô, eu posso comprar um fosfato reativo? Posso comprar o MAP, o DAP, o super triplo, o super simples? Quais são as diferenças? Né? O que é importante a gente falar sobre os fosfatos reativos é que os fosfatos reativos naturais brasileiros, eles são de dissolução muito baixa, muito lenta. Né? E eu preciso de acidez no solo para ele solubilizar. Rodrigo, então você está dizendo que não solubiliza? Solubiliza. Só que você considera uma quantidade de fosfato total na sua conta e você compra uma coisa à vista e vai pagar parcelado, porque pode demorar até 7 anos para liberar uma condição pior. Né? Então veja que aqui uma situação de experimento foi feito, né? Plantou-se milho primeiro, depois teve pastagem. Então, assim, nos primeiros anos, 2 primeiros anos de milho, olha aqui que foi liberado efetivamente do calcário que foi aplicado. Né? E aqui depois no final. Então, assim, você precisa vai formar uma área, a semente, a plântula, vai precisar do fósforo naquele momento para começar a multiplicação de células e crescer de forma rápida e ocupar o espaço, tampar as áreas para não deixar vir planta invasora e o capim dominar aquela região. Né? E aí o fósforo não está prontamente disponível para ele fazer esse processo. Porque você quis fazer uma economia comprando um produto que libera liberação lenta. Rodrigo, mas tem uma liberação inicial? Tem. Você pode contar com ela. Mas lembrando que ela funciona se o solo for ácido. Eu não quero solo ácido. Aliás, em solo ácido, parte do meu fósforo pode ficar preso no solo de uma forma que a planta não consegue tirar. Eu vou querer melhorar o pH aplicando meu calcário para depois aplicar o fósforo. Então, muitas vezes, a fonte de fosfato que você tem essa solubilização, se você incorporar o solo, né, se ela estiver bem moída, tem essa opção, porque se você não incorporar, é pior ainda essa liberação, você perde. Então, você compra algo à vista e para receber a prazo. Muitas vezes não é vantajoso. Então, você tem que fazer essa conta do custo-benefício para ver se realmente vale a pena você investir, por exemplo, num fosfato de rocha. Não sou contra, só acho que não é tão eficiente quanto as fontes mais solúveis aí que eu mencionei no começo, como super triplo, MAP e super simples. Bom, já que eu falei do pH, né, do solo com a questão do fósforo, ou seja, em pH baixo, o meu fósforo fica preso ao solo de uma tamanha força que a planta não consegue tirar, só quando melhora o pH e esse fósforo fica preso depois numa situação frágil, onde a planta consegue absorver ele do solo, eu preciso melhorar o pH do solo com calcário. Só que aí, nesse ponto, é onde eu encontro
com frequência, os maiores erros. As pessoas, os produtores, não conseguem aguardar o tempo de incubação do calcário ao solo. O que é isso, Rodrigo? O calcário, quando ele é incorporado ao solo, ele tem, na presença de umidade, ou seja, depois que chove sobre o calcário incorporado ao solo, ele leva um tempo de incubação, onde ele vai reagir quimicamente com o solo até ele melhorar o pH. Então, ele sair de pH baixo, como aqui 4, 4.2, e a pHs ideais aqui entre 5.2, 5.6, por exemplo, né? Que é para a gente ter uma condição adequada para a gente poder aproveitar melhor os nutrientes que estão no solo. Então, aqui nessa faixa média. E olha que interessante, com 30 dias após a aplicação, e veja bem, não é a aplicação em si, é após chover sobre a aplicação, porque sem a umidade, o calcário não reage no solo. Então, depois que choveu sobre a primeira chuva boa, depois do calcário aplicado ao solo, meu pH ele ainda está baixo, né? Ainda está baixo. Demora 60 dias, aqui está baixo, não chegou ainda. 90 dias é o ideal. Então, assim, a gente fala que assim, você tem que aplicar o calcário só depois de 60 a 90 dias, principalmente dependendo de 90 dias, você vai poder aplicar o fósforo. Senão você vai jogar o fósforo no solo e pode perder boa parte desse fósforo. E as pessoas fazem o quê? Vão gradear, calcarear, e na sequência vão lá e aplicam o fósforo. Ou seja, o calcário não reagiu com o solo, não elevou esse pH e você aplicou um fósforo, você vai perder muito dele fora. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho que gradear com muita antecedência para poder incorporar com bastante antecedência esse meu calcário, chover em cima e só a partir então de 60, 90 dias que eu posso plantar. Porque se eu for plantar com pressa, eu vou perder boa parte desse fósforo, gastar uma grana preocupada em fornecer fósforo com a vontade, para a planta ter aquele crescimento inicial e ocupar a área, né, ter uma área fértil, né, e não vou ter isso. O que faz de hoje o pessoal da agricultura, que faz tudo correndo, né? Para conseguir essa condição rápida, eles aplicam praticamente o dobro de calcário, a dose o dobro, né? Fica mais cara, o dobro o custo. Então, veja bem, o que é essa diferença entre a linha vermelha, a azul e a verde, por exemplo? É a granulometria do calcário. Porque assim, o calcário, quanto mais finamente moído, mais rápida é a reação. Porque eu consigo reagir mais rápido. A forma de eu evitar isso é colocando uma dosagem maiores. Então, posso colocar o dobro, por exemplo. Então, outro item importante, não é comprar calcário simplesmente. Eu tenho que saber qual é o PRNT, porque PRNT é poder de reação de neutralização total, tem a ver com a questão química do produto e a granulometria dele. Quanto maior o PRNT, mais fino ele é, mais rápido ele vai reagir. Então, quase sempre compensa eu comprar o calcário de maior PRNT, até porque eu tenho uma vantagem de prazo aqui para poder plantar. Está aqui nessa questão de esperar o calcário incubar, um dos erros mais frequentes que vai formar pastagem. Não consegue ou não se preparar ou não aguarda esse tempo de incubação, acaba plantando uma situação em que boa parte do fósforo, aplica o fósforo antes, né, para plantar cedo e perde muito fósforo. Falando em corretas aplicações, outra questão frequente, erro na hora de regular o maquinário. Aqui um modelo tem várias bandejas, né, o equipamento passando no meio, e aí o que acontece? O produto aplicado cai sobre essas bandejas, no caso aqui é a ureia, e eu vou lá e peso as bandejas e consigo saber exatamente quanto que está aplicando, para saber qual é a real largura de aplicação. Largura de aplicação é onde o pessoal mais erra, e é comum a gente ver aquelas faixas vamos assim, como se fosse a camisa do 15 de Piracicaba, né, Alberto, lá em Piracicaba, né, uma faixa mais escura ou uma branca, uma faixa mais escura ou uma clara, porque erro de aplicação de fertilizante. Aqui é o exemplo daquela coleta, daquelas caixas lá, né. Aqui o pessoal regulou o equipamento, né, a ideia era jogar 150 kg por hectare, e queriam jogar 24 metros de largura efetiva. Na prática, o equipamento estava jogando 21, porque daqui para baixo, ó, está caindo pouco, não está caindo a minha quantidade. Se ele considerasse 24, ia ficar aquelas faixas falhadas, né? Seja no calcário, seja no gesso, seja no fósforo, seja no nitrogênio, em cobertura que você vai aplicar. Então você precisa regular bem o equipamento. E aí, dependendo do equipamento, ele joga mais de um lado que do outro, né? Então você tem que saber que tipo de logística e distribuição que você vai fazer. Então, se, por exemplo, nesse modelo aqui, que a gente chama de sistema alternado, né, onde ele vai e vem, a sobreposição é sempre do lado esquerdo. Então, se eu tenho um lado esquerdo mais fraco, por exemplo, eu posso trabalhar dessa forma para poder toda a aplicação ficar em faixas igualitárias. Um sistema contínuo, por exemplo, onde o equipamento, a gente chama de fechar ou abrindo o talhão, né? Ele sai nesse sentido aqui, aí ele volta lá por cima no sentido contrário,
Aí ele vem aqui embaixo e volta no instinto. O que acontece? Eu estou sempre jogando lado a lado a mesma posição. Né? Sempre estou passando lado a lado a posição. Isso vai ficar mais fácil de você distribuir. Eu tenho uma simetria diferente. Né? Um exemplo aqui para vocês verem. Ó. Aqui, ó. Esse modelo do lado, com aquelas bandejas, né? Onde eu estou falhando aqui do lado direito. O lado direito é pior. Eu tenho que jogar só para um lado, por exemplo. Né? Eu tenho que usar aquele circuito contínuo, ou seja, esse modelo aqui, ó, porque aí eu estou sempre usando a sobreposição a meu favor, e aí eu estou evitando que tenha um lado falhado. E nesse modelo aqui, que é aquele outro modelo, né, a gente vai trabalhar com o sistema alternado, porque aqui eu tenho um equilíbrio maior de aplicação. Eu sei, e fazendo aquele controle com as bandejas, eu sei exatamente, pesando o conteúdo, eu sei exatamente qual é a melhor faixa de aplicação para cada produto que eu for aplicar, porque varia, né? Porque é o mesmo equipamento. Mas eu vou jogar MAP de novo. Pode ter um MAP pode ter uma granulometria diferente da outra, e a aplicação pode ser diferente. Né? Para facilitar para vocês, outra dica aqui de outro aplicativo gratuito, né? Chama Adulance 3.0 da Exalc. Né? Está aqui o endereço embaixo. Ó, só você digitar Adulance no Google, você vai chegar nele. Você pode baixar. É uma planilha simples, onde os dados coletados naquela bandeja você pode pôr nessa planilha e calcula para você as faixas de aplicação e te dá a orientação adequada. Aqui, ó, eu acabei de mencionar para vocês a respeito das faixas. Olha a loucura da aplicação que foi feita aqui, né? Aqui foi adubação nitrogenada, um cliente nosso estado de São Paulo, faz bastante tempo isso daqui. Vocês podem ver, assim, que a faixa, o espaçamento entre as faixas foi muito largo, né? Veja que aqui é mais estreito, aqui é mais largo, né? Aqui o rapaz nem foi até o final. Né? Isso aqui é óbvio que foi um trabalhador, um tratorista que não está comprometido com o resultado. Né? Provavelmente o cara queria ir embora jogar futebol, era um sábado, quis ir embora para jogar um futebol, foi correndo aplicar e deixou essa forma. Olha que coisa, parece uma zebra essa aplicação nitrogenada. Né? Onde está mais escuro, onde caiu mais nitrogênio, está mais claro onde não caiu. Então, assim, outro detalhe. Além de você regular bem o equipamento, tem que treinar bem a sua mão de obra, tem funcionários engajados para que a qualidade do serviço seja feita a contento. Aqui, obviamente, a questão foi do funcionário, né? Talvez tenha feito até uma regulagem perfeita, você usou aquele aplicativo, foi tudo certinho, passou para ele a condição de aplicação e ficou desse jeito. E o funcionário achou que talvez não fosse ninguém ia saber, né? Mas o adubo aqui entregou o que acontece. Para você evitar esse tipo de coisas, de falhas, que, por exemplo, poderia ser o fato do cara estar bem intencionado, mas ele não consegue operar de forma adequada. Você pode trabalhar com esse tipo de equipamento, chama GPS barra de luz. É quase praticamente um videogame, né, onde aparecem as faixas, o tratorista tem que dirigir olhando para essa tela e olhando para frente, evidentemente, para poder saber em que lugar que ele tem que centralizar o trator, porque esse equipamento ele mostra para você, dependendo de você regular as faixas que você quer aplicar, né, onde é que você tem que passar. Isso aqui economiza muito em fertilizante, muito na questão de aplicação de herbicidas ou inseticidas. Um equipamento desse aqui custa hoje, porque o dólar está muito caro, na faixa de 12 a 15 mil. Mas eu tenho uma cliente no norte do Tocantins que ela comprou recentemente por 9.500. E isso aqui está pago no primeiro ano. Só o que ela vai fazer de qualidade da aplicação está pago no primeiro ano, esse equipamento. Vale a pena você trabalhar com mais precisão e você tem um resultado maior. Isso está pago só na economia de produto, hein? Fora o que vai ganhar em produtividade, porque está bem aplicado os seus insumos. Né? Outra coisa que é comum das pessoas cometerem erros na formação de pastagem é o momento da cobertura. Muita gente espera aí o capim dar uns 30 centímetros de altura, ou 30 dias depois de plantado. Isso é uma referência grosseira. Ela funciona, mas é uma referência grosseira. Você tem que estar monitorando como é que o capim está crescendo e acelerar a aplicação de uma adubação de cobertura, que é o caso dessa foto, uma pastagem de Charaés, né, de MG5, que já está atrasada, né? Porque qual que é a ideia? Se você aplicar no momento certo, você estimula, no caso da adubação de cobertura, no caso aqui é nitrogênio e potássio, mas poderia ser só nitrogênio. Cada caso existe uma necessidade diferente para nutrientes. Mas geralmente tem nitrogênio, em alguns casos tem potássio também. Se você aplica certo, você acelera o crescimento da planta, ela fecha mais rápido. O combate às plantas invasoras também é mais rápido. E aproveitando a deixa, a aplicação do herbicida pós-emergente pode ser antecipada também. Você não precisa esperar 30 dias para você aplicar. Vou deixar a planta crescer que aí pega mais plantas. Então você acaba atrasando a pulverização,
que você está esperando que mais plantas venham e você matar aquela planta. Se você tivesse aplicado antes, talvez o capim tivesse fechado por mais cedo a área, e aí aquela outra planta que você quer pegar, que você quer esperar ela crescer, talvez não seja nem necessário você controlar, porque o capim está sombreando a área. Qual é o grande sucesso de uma formação de pastagem? A planta de interesse, que no caso o capim, ela ocupe o mais rápido possível a área, ela sombreia o mais rápido possível os espaços e ela domina o ambiente. Para isso, você aplicar um herbicida pós-emergente quando é necessário e você fazer uma adubação de cobertura no tempo adequado, geralmente um pouquinho antes do que é feito hoje, né? Talvez com 20, talvez no máximo 25 dias, em geral, né? Obviamente que isso é uma referência que tem que ser, eu disse que tem que olhar caso a caso, você monitorar o crescimento do capim para escolher a hora certa de aplicar, você vai ter ganhos significativos na melhoria da formação de pastagem e, com certeza, independente se for o inseticida ou for a adubação, você vai ter menos plantas invasoras na área, porque a adubação também ajuda a cobrir o solo, como eu acabei de falar. Bom, Alberto, é isso que eu tinha para pontuar, né? Você pediu para tentar falar 20 minutos, eu espero conseguir falar nos 20 minutos que você me deixou falar aí. E eu selecionei de vários detalhes, várias questões ligadas à qualidade do processo, eu selecionei os que eu acho mais importantes, ou porque é onde mais tem erros, né? Onde a gente identifica mais erros a campo. Aí. Não, foi muito bom, Rodrigo. Aí, ó, só dando uma pegada um pouquinho no que você comentou, né? Basicamente, você vê, usar fósforo, usar calcário de forma adequada, tudo isso vai fazer um ganho que às vezes as pessoas não veem, né? Mas é um ganho de longo prazo, porque fósforo fica no solo, né? O calcário também, você faz um investimento de longo prazo. Então, na hora de fazer essa venda dessa fazenda, que ela está mais produtiva, ela está mais limpa, quer dizer, são todos esses passinhos pequenos que você está dando aí, produtivos, mas são estratégicos, né? Que você lá na frente tem uma fazenda de maior valor. E esse caixa, às vezes, ele aparece, lógico, na produtividade, mas é um desembolso naquele momento, né? Então dá uma esvaziada no seu caixa, mas ele no longo prazo ele se torna estratégico. Então, acho que todo esse planejamento, né, do que fazer, como montar, é extremamente importante aí. Parabéns aí pela palestra, ficou muito legal. Acho que os tópicos aí que você abordou, né?